Bem pessoal, hoje estou aqui com mais um equipamento da Xiaomi. Eu acho que com a Xiaomi quase conseguia fazer um canal só com conteúdo de produtos deles. E hoje venho-vos falar então aqui mais um smartwatch da Xiaomi. Desta vez é aqui o Amazfit Stratos 3. É aqui a evolução mais recente da gama Stratos. Eu vou-vos tentar falar aqui um bocado da minha opinião do smartwatch, tentar-vos falar aqui um bocado comparativo com o anterior, ou seja, falar aqui da evolução ou da não evolução que existe no smartwatch e falar também aqui um bocado da estratégia que a Xiaomi está a ter com os smartwatches. Eu acho que eles estão a adotar aqui um bocado a estratégia que já têm com os smartphones, que é basicamente lançarem smartwatches diferentes para tentarem apanhar aqui mercados diferentes de pessoas, ou seja, pessoas que querem um smartwatch mais para desporto, pessoas que querem um smartwatch mais para lifestyle, pessoas que preferem um smartwatch mais low cost, e assim temos aqui realmente muitas soluções diferentes. Ou seja, temos aqui a gama do Stratos, ou seja, Pace, Stratos e o Stratos 3, que acabam por ser relógios mais desportivos e que realmente destacam-se mais para quem procura um relógio e faz muito desporto. Depois temos, por exemplo, o Amazfit Bip, que é aqui um relógio também direcionado para desporto, mas se calhar para pessoas que não querem gastar tanto e querem ter um relógio mais simples, mas mesmo assim que vai dar para fazer as operações normais para quem faz desporto. Depois temos então o GTR e o GTS, que será para quem não faz tanto desporto, mas quer ter aqui um smartwatch, quer ter aqui um design bastante interessante e só vai fazer realmente às vezes uma corrida ou outra e o smartwatch até lhe chega. E depois, claro, temos sempre as smartbands, que também era para quem não precisava de tanta informação no pulso e queria uma coisa relativamente barata. Portanto, como podem ver, a Xiaomi tem realmente expandido aqui a gama de smartwatches, o que é interessante porque depois vai dar para diferentes pessoas. Bem pessoal, passando então a esta pequena introdução, vamos falar agora do Stratos 3, que é aqui um relógio muito interessante, é um relógio totalmente direcionado para desporto. Assim, de uma forma simples, as coisas que eu mais destaco neste relógio é a questão de termos então um GPS. Em relação ao GPS, eu testei em algumas caminhadas, em algumas corridas, não muito direcionado para desporto, porque eu não costumo fazer desporto, mas testei para ver como é que se comportava então aqui a precisão do GPS. E posso dizer que aparentemente a precisão é bastante boa. O GPS também funciona com o sistema chinês, com o sistema europeu e com o sistema americano. E pelo que eu tive a verificar, nos mapas, não me pareceu ter uma má precisão. É claro que às vezes se desvia ligeiramente um bocado do sítio onde nós estamos, mas consegue manter a rota com uma precisão bastante boa. Em relação à duração da bateria, a indicação deste Stratos 3 é que a bateria deve durar até cerca de 7 dias, com uma utilização normal. O que eu vos posso dizer é que, como eu estive a fazer uma utilização mais intensiva, o mais normal, nos primeiros tempos pelo menos, é a bateria chegar possivelmente até aos 5 dias. Isto, 5 a 7 dias, é sempre mais com uma questão de utilizarem mais para contar passos, para contar o vosso padrão de sono e para verem notificações, e não tanto por utilizarem com o GPS. É claro que se utilizarem o GPS 3 ou 4 horas por dia, a bateria não vos vai durar 5 dias, mas se utilizarem se calhar meia hora a 1 hora, ainda conseguem que chegue até aos 5 dias. Aqui uma das melhorias que existiu em relação ao anterior é relativamente à bateria. Conseguimos ter aqui um pequeno incremento de bateria. O anterior tinha a indicação de durar até cerca de 5 dias de bateria, este será 5 a 7. Portanto, conseguem ter aqui uma extensão de bateria, isto se utilizarem realmente de uma forma mais simples. Se for de uma forma mais intensiva, pelo menos eu acho que uma semana vocês vão conseguir. Também falando aqui de melhorias em relação ao anterior, ele tem aqui alguns sensores em termos de giroscópio, em termos de acelerómetro, que o anterior não tinha, que podem ser mais interessantes para quem pratica muito desporto. Eu, na minha utilização, não notei assim tanta diferença em relação a ter mais esses sensores. Em relação também ao sensor de batimentos cardíacos e de detecção de oxigênio no sangue, eu estive a fazer os testes que costumo fazer normalmente, comparei com outros smartwatches que tenho e não me parece que dá uma medição errada. Portanto, nesse ponto também acho que está tudo correto dentro deste tipo de tecnologia e dentro do que é possível fazer com este tipo de tecnologia. Outra questão muito interessante também em relação ao anterior é em relação ao ecrã. Neste caso passamos a ter um ecrã completo. No Stratos anterior tínhamos então a questão de um ecrã flat tiring, tínhamos uma pequena barra em baixo que fazia com que o ecrã não ficasse completo. Neste passamos a ter um ecrã completo. Em relação à qualidade do ecrã, comparativamente com o anterior, eles são praticamente iguais. É claro que este passa a ser então completo.
em relação à visibilidade ao sol, a luminosidade do ecrã não é tão grande, por exemplo, como um Amazfit GTR. O Amazfit GTR tem um ecrã muito mais brilhante. Mesmo assim, se utilizarem ao sol e se utilizarem na rua, não vão ter muita dificuldade em conseguir ver o ecrã. Portanto, apesar da luminosidade não ser tão grande como no GTR, é praticamente idêntica ao Stratos anterior e está feita de uma forma para não gastar muita bateria e mesmo assim ser possível utilizar ao sol e utilizar no exterior, que é o que a maior parte das pessoas também quer quando está a fazer desporto. Depois também aqui outra questão que é ligeiramente diferente do anterior, além do design, claro, é que no anterior tínhamos 3 botões, neste passamos a ter 4 botões. Ou seja, temos o botão para selecionar, o botão para cancelar e 2 botões para navegar. Aqui esta questão de termos os botões físicos é bastante interessante quando vocês utilizam na água, porque assim conseguimos controlar o smartwatch perfeitamente, mesmo estando com ele molhado. Porque já sabem que quando estamos na água o touch não funciona assim tão bem. Portanto, é também aqui mais uma pequena melhoria que vocês veem neste Stratos, comparativamente com o Stratos anterior. Depois também aqui uma das características que se mantém igual ao anterior é que vocês não têm então microfone, não têm coluna. Isso significa que em termos de chamadas vocês só podem cancelar ou anular a chamada. Não podem atender diretamente no smartwatch. Outra questão interessante também neste smartwatch é que vocês podem armazenar músicas no smartwatch e ligar uns earphones Bluetooth diretamente e não precisam levar o vosso smartphone para poderem então ouvir música. E isto é uma funcionalidade que vocês têm então no Stratos, têm no Verge e têm no Pace, que é uma funcionalidade que vocês não veem noutros smartwatches da Xiaomi. Falando de uma questão de evolução, não existe aqui uma evolução muito grande para o Stratos anterior. Existe realmente aqui algumas melhorias, alguns aperfeiçoamentos, mas por exemplo, quem tem o Stratos anterior não é justificativo para fazer um upgrade. Isto às vezes nós pensamos nos smartwatches como os smartphones, em que temos no smartphone anterior sai o seguinte e realmente tem aqui umas melhorias interessantes que nos fazem pensar se vale a pena fazer o upgrade. Em relação ao Stratos 3, o que eu vos posso dizer é que se vocês ainda têm o Stratos anterior, não é aqui justificativo estarem a pensar em vender o Stratos anterior e comprarem o Stratos seguinte. Agora, por exemplo, se ainda têm o Pace, já pode ser aqui mais justificativo, ou então se não têm nenhum, realmente pode ser aqui uma opção a ter em conta. O que devem ter mesmo em conta é que este smartwatch é bem aproveitado para desporto. Ou seja, se vão utilizar intensivamente para desporto, realmente é aqui uma opção que vocês devem ter em conta. Se é um smartwatch que vocês procuram mais para receber notificações, para receber umas chamadas e poderem fazer aqui uma integração com o vosso smartphone, realmente podem pensar se calhar num GTR ou num GTS. Aqui um detalhe que eu me estava a esquecer que não referi é que em relação a notificações, vocês conseguem receber as notificações no pulso, não conseguem responder diretamente às notificações. Que é algo que vocês, por exemplo, conseguem fazer num smartwatch com Wear OS, o sistema operativo da Google para smartwatch. Neste vocês conseguem só receber, ver as notificações. Do ponto de vista geral, é como eu estava a dizer, muito direcionado para desporto. Fica aqui a ganhar pela questão então de podemos armazenar músicas diretamente e podemos utilizar Bluetooth para ouvir músicas. Tem um display ligeiramente mais interessante por ser totalmente redondo e ser um display always on. Ou seja, estamos a falar de 5 dias de bateria com o display sempre ligado. E do ponto de vista geral de design e de funcionalidades, eu acho que está em linha de conta com tudo que a Xiaomi tem introduzido nestes smartwatches. Portanto, pessoal, acho que está assim tudo dito. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E vemos no próximo vídeo.